Sagitarianos, chegamos no seu signo. Essa é uma leitura atemporal e coletiva, então entenda que tudo que você vê aqui, a gente está falando de uma maneira bem ampla. Se você sente que isso não ressoa com você, não leva para o seu coração, tá bom? Pega só o que servir para você. Se você quiser uma leitura particular de tarô, é só me procurar pelo link da bio, tá bom? Que você vai encontrar meu contato. Vamos ver aqui quais energias estão preparadas para você nesse ciclo? Vamos lá. 5 de paus, 6 de paus, valete de copas. Vejo aqui que nesse ciclo você pode estar num momento que precisa defender os seus interesses. É a partir dessa defesa, é a partir de você ser um pouco mais agressiva, entre aspas, mais assertiva, mais proativa, que você vai ganhar a visibilidade que você quer, você vai ganhar essa força pessoal e isso vai despertar dentro de você um encantamento, assim, você vai se sentir mais forte, você vai começar a gostar mais das coisas que você faz, dos temas que você tem estudado, das relações que você tá. Às vezes a gente está vivendo umas relações que elas estão muito mornas, assim, e mornas no sentido de você não se coloca, você não se apaixona, você não cruza a linha do tranquilo, você não cruza nunca essa linha do mais ou menos, sabe? Você não se coloca. E quando você vai lá, bate de frente, defende sua ideia, as pessoas começam a te olhar de uma outra maneira, porque ninguém gosta de gente morna, as pessoas gostam de autenticidade. E para a gente ser autêntico, a gente tem que defender o nosso ponto de vista, a gente tem que ter coragem para apanhar também, porque muitas vezes quando a gente é autêntico, quem não é autêntico não aceita esse seu movimento e passa a ir contra você. Mas, como dizem, né, aonde tem hater, tem também, a gente sabe que a gente está indo pelo caminho certo, porque a gente está começando a furar nossa bolha, a incomodar de alguma maneira o status quo, né, e tirando o outro da zona de conforto. E isso é muito bem visto, muito bem visto. Então, Sagitário, você que tem essa energia tão vibrante, tão alegre, é o momento de você ser você mais ainda. De você entender que a vitória que você busca, ela tá naquele movimento ousado que aos olhos do outro, e às vezes até do seu também, pode parecer loucura, pode parecer agressividade, mas não é. Porque esse movimento vai te trazer o brilho nos olhos de volta. Sol, diabo, 8 de paus. Foi o que eu disse. Você precisa ativar a sua energia corporal, a sua energia sexual, a sua energia material. Você precisa estar mais apaixonada pelo seu trabalho, pelo seu negócio, por aquilo que te dá sustento. Você vai perceber que nessa dinâmica de negócio, seja ela uma dinâmica de um negócio emocional, de um negócio profissional, você tem que estar apaixonadamente envolvido. Eu já tinha usado a palavra paixão ali, né, na primeira leitura, quando a gente falou aqui desse valete de paus, sobre valete de copas, desculpa, quando eu falei sobre você se encantar de novo sobre as coisas, mas aqui a gente está falando de uma leitura, de uma energia mais visceral. Então a gente está falando de alguma coisa que vem de dentro, que precisa de muita energia. Uma coisa que eu percebo aqui, eu já falei bastante da coisa da pessoa ser morna, né? E a gente tem que estar muito apaixonado pelo que a gente faz para dar certo.
Aqui a leitura trouxe um sol do lado do diabo. Então, a gente não está falando de nada mais ou menos, a gente está falando de mergulho profundo, mergulho de cabeça em alguma proposta que vai virar a sua vida. E te digo mais, quando você se dedicar de maneira mais forte, de maneira mais aberta às suas paixões, a própria vida vai te dar soluções que você não imagina e que você não esperava. Sabe aquela solução mágica que vem do tipo, fui fazer um concurso, não levei caneta, só me dei conta disso quando eu estava sentada lá na carteira dentro da sala. Olho para o lado, tem uma pessoa com uma mesa com 4 canetas, a pessoa olha para mim, percebe e a própria pessoa oferece a caneta. Isso é a solução mágica. Porque o universo, ele recompensa as pessoas que vivem assim de maneira inflamada, mas não de maneira inflamada ligada à violência, não. De maneira apaixonada. Porque quando você segue o fluxo do seu interesse, o fluxo daquilo que te dá alegria, as portas vão se abrindo uma atrás da outra. E o que eu estou vendo aqui são portas se abrindo. Mas essas portas só se abrem quando você tem a coragem de dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele pode ser desconfortável e provavelmente vai ser. Então vamos ver aqui. Eu já falei que exige uma cota de sacrifício, porque é o seu combinado com o seu destino. Você tem que ser sua melhor amiga. Você tem que ser leal ao seu propósito. Esse sacrifício é um sacrifício de engajar dinheiro, tempo, engajar energia, engajar o seu intelecto, engajar o seu coração. Às vezes é abrir mão de algumas coisas em nome do seu propósito, tá? Você está numa fase de muita criação. As energias estão muito abertas para você e você não está vendo isso. Você está achando que você está levando o mundo nas costas, quando na verdade você tem capacidade energética e psíquica para mudar a sua realidade de uma hora para outra, mas você não está vendo isso, você está fazendo vista grossa. Aí eu te pergunto, que benefício você está tendo em se manter no patamar de vida que você está agora? Porque tem um benefício oculto aqui. Para você negar esse crescimento todo, você está tirando algum benefício que às vezes nem conscientemente você percebeu, mas essa leitura chegou aqui para abrir o seu olho. Vamos puxar uma energia aqui dos elementais para ver que tipo de conselho ou direcionamento os elementais da Terra, né, os elementais gnomos têm para trazer para você. Esse oráculo tem me surpreendido muito. Esse e o próximo que eu vou trazer para mostrar para vocês. Então vamos lá, o que os gnomos têm para trazer para vocês? Criança interior, vamos lá. Sua criança interior está precisando de acolhimento. Converse sempre com ela. Isso te dará forças para enfrentar as adversidades. A gente falou de adversidade aqui nessa leitura. A gente falou que é enfrentando essa adversidade prevista que você vai conseguir subir um degrau ou conseguir chegar num patamar muito diferente de vida, que você não está esperando. Essa leitura é sobre expansão. Uma expansão de romper a casca. Igual o pintinho, né? Quando o pintinho está dentro do ovo lá, ele tem que fazer muita força para quebrar aquela casca. Mas é só quando ele quebra aquela casca, que com certeza dói para fazer aquilo, ele ganha o mundo. Se ele não tem aquela força, ele nunca vai se desenvolver e ele vai crescer até o ponto de ficar sufocado ali dentro. Gente, que leitura forte, hein? Que leitura legal sobre expansão. Agora vamos puxar aqui 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, para você ter uma ajuda celeste, né? Uma ajuda do cosmos. Quem que você pode chamar para te dar a mão nesse momento? Grupo 1. Arcanjo Chamuel. Arcanjo Chamuel hoje tá que tá, hein? Ele já saiu aqui em outras leituras. Então, esse arcanjo é o arcanjo que você vai chamar para você se apaixonar pelo seu próprio propósito, porque ele é o arcanjo do amor.
Você tem que se apaixonar, você tem que amar você mesmo, amar o seu propósito, amar os seus objetivos, tá? E grupo 2, Santa Cecília, padroeira dos músicos. Tem gente que trabalha com criatividade aqui, com música, com criação, com edição de vídeo. Sinto que a Santa Cecília, apesar dela ser padroeira dos músicos, ela fala muito sobre a gente entrar num fluxo criativo, da gente procura a história de Santa Cecília para você ver, da gente desbravar essa fronteira da arte, daquilo que a gente busca, e a gente olhar para essa leitura aqui tem muito a ver com você buscar o propósito interior. Ele exige criatividade. A criança interior fala sobre isso, né? Sobre você ser criativo também, sobre você despertar dentro de você aqueles talentos que a gente já tem de maneira inata. E é sendo criativo que a gente consegue desbravar outras coisas na nossa mente e encontrar soluções que a gente não esperava. A carta 8 de paus que saiu para vocês fala sobre essas soluções inesperadas que vão surgir para vocês, mas vocês têm que botar a mão na massa também, tá? Bom, essa foi a sua leitura, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, dá um like no vídeo, conta pra mim se você trabalha com a sua criança interior, se você conhece a Santa Cecília, se você conhece o Arcanjo Chamuel, energias fortíssimas na sua leitura. Lê também, vê os outros vídeos dos outros signos para complementar a sua leitura astrológica e tarológica, tá bom? Um beijo imenso no seu coração, até o próximo ciclo, tchau, tchau.